Seja bem-vindo ao canal Graça Revelada. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é acerca do nome original de Satanás. O que você acha sobre esse assunto? Satanás existe ou não existe? É mitológico ou é para crermos de forma literal na sua existência? Satanás, diabo e Lúcifer é a mesma coisa? Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto muito importante para todos nós cristãos e não cristãos também. Então peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe esse vídeo, porque talvez não seja a sua dúvida, mas seja a dúvida do seu próximo, tá bom? Então, sem delongas, vamos adentrar dentro desse texto. Significado hebraico da palavra Satã ou Satanás. Gente, como de costume, eu sempre uso os versículos da Bíblia naquele programa Horelix. É ele que eu uso, né? Já até mandei um abraço para um amigo meu em outras vezes, aqui eu quero ratificar esse abraço, porque é através desse programa que eu consigo fazer os meus vídeos. Porém, hoje, como eu vou falar desse tema muito importante, felizmente eu tenho que usar slides para poder mostrar dentro do original o significado dessa palavra. Então peço a você paciência, eu peço a você, por gentileza, que fique até o final desse vídeo, porque é um tema muito importante e é um tema grande e de muita responsabilidade. Eu coloquei 2 vídeos no canal, os 2 últimos, que falavam acerca do pastor em graça. Esse vídeo tem 49 minutos, quase 50 minutos, e o outro tem 3 minutos. O de 3 minutos ele tem mais de 1.200 visualizações em 3 dias. E o maior, que é o que eu explico todo o conteúdo, ele tem 700 ou 800 visualizações. Ou seja, o menor ele tem mais visualizações e o maior ele tem menos. Isso a gente consegue perceber que as pessoas estão um pouco impacientes com temas tão importantes como é o tema de hoje. É impossível, gente, eu falar de um tema desse em 3, 4 minutos. Então peço a você, para você mesmo, que é benefício para você também, né? Que você que vai aprender, então peço a você que tenha paciência. Não tem como explicar um tema desse ou qualquer outro tema muito importante em 3, 4 minutos. E por incrível que pareça, são os vídeos que têm mais visualizações, que são os menores. Então peço a você que caminhe comigo dentro desse texto, porque vai ser de muito crescimento e muitas pérolas, e o hebraico vai nos trazer a beleza por detrás dessa palavra, tá? Vamos lá para a gente poder entender do que se trata a palavra Satã e a palavra Satanás. Aqui está a palavra hebraica Satã ou Satanás, né? Que são 3 consoantes, que é a palavra Shin, o Tet e o Nun. E nós vamos entender no próximo slide o significado dessa palavra dentro do alfabeto hebraico no Aleph Beit. Nós vamos ver aqui essa primeira consoante, ou melhor, essa primeira vogal que fala Shin, tá? Ou seja, então a palavra Satã dentro do hebraico ela é composta por 3 palavras, né? A primeira é o Shin, que significa consumidor ou acusador, tá? A segunda palavra, que é a palavra do meio, por incrível que pareça, ela significa serpente, que é o Tet. E dentro dessa palavra Tet, nos próximos slides eu vou explicar melhor a raiz dessa palavra e por que essa palavra tem tudo a ver com a serpente de Gênesis 3 dentro do hebraico, dentro do entendimento judaico cristão e o judaico também antigo. Então aqui não são palavras do Google, não são palavras que eu coloquei lá e achei. Isso aqui é muito estudo e eu consultei pessoas muito importantes que eu vou falar no final desse vídeo, que é uma professora nativa, né, e teóloga também lá em Israel. Então são fontes seguras e também eu fui consultar em outras oportunidades outras referências dessa palavra e realmente tudo foi de acordo com o que eu esperava, tudo bateu. Então são fontes seguras, gente. Eu vou falar mais disso no final do vídeo, tá? A terceira palavra e a última dessa palavra Satã, ela significa Nun, vida e vigor, tá? Que juntando essas 3 palavras, né, essas 3 frases, nós vamos ter o seguinte esclarecimento dessa palavra Satã. A serpente que consome, devora e destrói a vida e o vigor, que simbolicamente foi o que aconteceu lá em Gênesis 3, né, mais precisamente no Jardim do Éden, onde a serpente ali, segundo o hebraico, né, segundo o estudo dentro do hebraico, eles entendem, a palavra também remete para a serpente, uma cobra de forma literal.
Ah, Gabriel, mas eu vi um vídeo, gente, eu estudo com um nativo de Israel dentro do original. Essa é a visão judaica dentro do hebraico acerca desse texto. Eu posso falar que a serpente aqui era o próprio homem, que era um amante que Eva tinha, ou que era qualquer outra coisa. Não. Dentro do original, a palavra ali, serpente, significa de fato um réptil, significa de fato um animal de forma literal. Tá? A palavra tet, como eu falei para vocês, e eu peço a vocês que redobrem muitas vossas atenções nesse texto aqui, porque aqui não é meramente uma foto, bem pelo contrário, aqui é como se fosse um pote de ouro. Aqui são informações muito valiosas, por isso que eu coloquei aqui para que nós venhamos juntos a caminhar dentro desse estudo maravilhoso. Tet representa as duas possibilidades do homem. As partes Tet, Vav e Zayin são as mesmas que a parte para Shit, mas a diferença aparece no Vav, ou aquele aspecto da letra que representa o homem, como veremos a seguir. A letra Tet pode retratar tanto o homem que está em rebelião diante do Senhor, ou o homem que está rendido a Ele. Certo? Eu vou explicar já já essas duas figuras aqui. Quando um homem Vav se prostrou diante do homem coroado Zaim, tomando sobre si o seu jugo, Shit, então a sua alma está sujeita à disciplina do Senhor, e o fruto do 9 vezes do Espírito irá crescer em sua vida, que está em Gálatas 5, 22 a 23, que é o domínio próprio. Tá? Este homem vai morrer para si mesmo, e tudo que está fora do jugo de Cristo, Lucas 9, 23. Por outro lado, se a alma se recusa a curvar-se, em vez disso se rebela, a vida interior assumirá as características da serpente, tá? Que é imbuído essa palavra tet, que é uma das duas palavras, é a palavra do meio, é a segunda palavra que significa serpente na palavra Satã. Da serpente nasce Satã. Se esse homem escolhe viver para si mesmo, confiando no seu próprio sentido interior de autonomia, ele vai compartilhar o sentido de Satã e comer poeira ou as coisas da carne. Ou seja, essa palavra tet, ela significa em si tanto bom quanto ruim. Pode voltar aqui para mim. Vou fazer aqui uma observação agora muito importante. Eu peço a vocês que prestem atenção nessa minha observação. Para mim fazer essa observação, eu vou adiantar aqui. Perfeito. Em Números 22, do 22 ao 32, nós temos uma cena ali muito importante, onde na nossa Bíblia diz assim: e sai um anjo da parte do Senhor, chamado, dentro do português, Satã, Satanás, para se opor a Balaão, porque Balaão esmurrava a jumenta naquele texto ali. Então o anjo que saiu da parte do Senhor saiu na forma de Satã, para poder se opor a Balaão. Justamente esse texto está correto, porque a palavra Satã, nesse contexto, ela é um adjetivo que significa adversário ou se opor. E foi de fato o que o anjo do Senhor fez. Ele se opôs à atitude de Balaão de forma boa. Por isso que esse Satã que saiu da parte do Senhor, que era o anjo do Senhor apenas para se opor a Balaão, dentro dessa palavra, Satã que saiu da parte do Senhor, contém a palavra tet, ou seja, ele saiu sim da parte do Senhor, mas para fazer aquilo que é bom. Não de forma como acontece em Jó capítulo 1, versículo 6, que quando ele se apresenta junto aos filhos de Deus para acusar Jó, ele aparece de forma ruim. A mesma palavra tet que aparece em Números 22, 22 ao 32, que classifica Satanás para ruim, ou melhor, aqui no caso para bom, é a mesma tet que classifica Satanás em Jó 1, 6 em diante como ruim. Beleza? Dentro de Números 22, 22 ao 32, nós vamos ver que a palavra aparece Satã. Vem comigo, gente. E Satã significa, no caso, acusador, né? Aquele que vai se opor contra uma vontade ou alguém. Beleza? Nesse texto, a palavra Satã, ela tem aqui a conotação, ela tem um sentido para opor. Vamos lá. Números 22, do 22 ao 32. Diz assim, e eu peço a você que redobre muito a sua atenção, porque são palavras valiosíssimas, tá?
Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ti como teu adversário. Se aqui tivesse a palavra Satanás, daria o mesmo sentido, seria a mesma conotação, tá? Aqui é um sinônimo, ou seja, adversário e Satanás aqui nesse texto daria o mesmo sentido e a Bíblia estaria traduzida de forma correta. Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Ou seja, a palavra Satã aqui, ela não vem composta do artigo definido Ra, que classifica um ser, apontando no artigo definido para um ser. Vamos entender que aqui está dentro do hebraico, como eu disse lá no início do vídeo, se você acompanhou, você sabe o que eu estou falando. Aqui vemos o Shin, aqui vemos o Tet e aqui vemos o Nun. Então, essas 3 palavras classificam aqui a palavra Satã, um opositor da parte do Senhor de forma comum, apenas se colocando na condição de adversário, se opondo àquela atitude de Balaão, perfeito? E o que essa palavra aqui significa? Vamos adentrar aqui. Essa palavra aqui que aparece do lado da palavra Satã é uma preposição, tá? E essa preposição ela pode ser descrita como para, vírgula, a, vírgula, de, vírgula, para o, vírgula, para a, vírgula, para os, vírgula e para as. Então aquela palavra ali, e eu vou retornar lá para a gente poder entender, ela significa para o opor. E de fato o anjo do Senhor fez isso. Ele se opôs a Balaão. Então o anjo do Senhor, Satanás, que classifica ali o adversário de Balaão, naquela situação específica, ele saiu para o opor. Então essa preposição para o está colocada aqui dentro do hebraico de forma corretíssima. De fato, o anjo saiu para o opor. Então aqui não está a palavra Ra-Satã, aqui está Le-Satã, para o opor. Para o opor, para ser o seu adversário. Então, nesse texto aqui, está de forma correta. Então, não confunda o Satanás de Números 22, do 22 ao 32, com o Satanás de Jó 1:6, e qualquer Satanás que você vê, cada um tem a sua função e cada um tem a sua classificação gramatical dentro do hebraico e do grego nas escrituras. Beleza? Como vimos aqui, né, a preposição para o está colocada ali de forma corretíssima em Números 22, do 22 ao 32. Vemos também essa palavra Satã em 1 Crônicas 21:1. Diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Vemos aqui que nem aquela preposição entra. Aqui está a palavra nu, seca, Satã, ou seja, um adversário comum. Então aqui dentro do hebraico, dentro do judaísmo, aqui também não classifica o ser Satanás. Aqui é o adversário se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então aqui também não, a Bíblia hebraica, o judaísmo, não classifica Satanás na sua figura de ser dentro desse texto. Ou seja, estou colocando os pingos nos is, cada Satanás no seu devido lugar, até chegarmos na cruz, onde ele é derrotado pelo sangue de Jesus e Cristo assim nos dá a vitória, nos enxertando na árvore genealógica que é Israel. Se você puder ler, eu peço que você leia Romanos 11, onde diz que os gentios que não tinham herança, não tínhamos pai, éramos mendigos. Essa é a grande verdade, mas nós fomos adotados pelo sangue de Jesus. Eu quero aqui fazer uma pausa e abrir aqui uma aspas muito grande e dizer que esse estudo não significa que eu morro de medo de Satanás, que eu vivo nas espreitas, que eu vivo nos montes, que eu vivo em jejum, que eu vivo em oração, falando, bom, não vou ali porque Satanás está ali. Bom, eu não vou fazer isso porque Satanás pode me pegar. Gente, ele foi vencido na cruz, ele não tem poder sobre você nem sobre mim. Eu só estou querendo entender e explicar, porque existe uma linha preterista dentro do povo da graça. Eu vou fazer uma observação até maior, né? Esse povo geral que saiu do sistema, inclusive eu saí também do sistema,
Quem está arrebanhando esse povo é Cristo, porque Ele é o nosso pastor. Isso aí é imutável, é uma cláusula pétrea, né? Isso é imutável, ninguém muda isso, independente se a lei disser ao contrário, a palavra do Senhor não vai mudar, né? Porque, na verdade, ninguém pode legalizar aquilo que Deus disse ser ilegal, certo? Se Deus disse que é ilegal, é ilegal. E se Ele falou que é certo, é certo. Então, nenhuma lei vai mudar aquilo que Deus falou que é. E quem está pastoreando em segundo plano, em pano de fundo, esses irmãos que saíram do sistema, é a internet. E existe uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, ou até mais, seguindo numa linha preterista radical, gente, tá? Dizendo que tudo já se cumpriu, inclusive Satanás nunca existiu nessa linha preterista, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para poder trazer um novo entendimento para você. E essas pessoas, eu quero deixar claro que falam isso, não é que eu discorde de 100% do que elas falam, tá? Eu ouço, eu vejo, eu participo, dou minha opinião. E como eu falei no vídeo anterior, se me chamar para tomar um café, eu vou fazer questão de participar. Não é porque eu discordo de uma coisa ou de outra que eu vou dizer, não assista, lá não tem a palavra de Deus, lá é só heresia. Não, bem pelo contrário, são homens de Deus, mas que na minha humilde opinião, que não sou nada, em alguns textos como esse, que são textos valiosíssimos e muito importantes, estão falando aquilo que na minha opinião é errado, incitando o povo a acreditar errado, tá? E quem está pastoreando então essas pessoas em segundo plano? São esses homens, que estão dizendo que Jesus já voltou no ano 70, que o diabo nunca existiu, que não tem mais pecado. Esses são vídeos mais para frente. Lembrando que sobre o ano 70, eu vou fazer agora sexta-feira com um judeu, nativo praticamente que de Israel, né? E eu dei essa oportunidade a ele para que ele venha fazer uma série de 3 vídeos acerca do ano 70. Então espere que sexta-feira vai entrar um conteúdo aí maravilhoso de um judeu nativo explicando sobre esse tema. Tá bom, gente? Então vamos a seguir. Em Crônicas, como eu falei, 21, versículo 1, aqui o tipo de Satanás é um adversário comum, tá? Aqui não é Ra-Satã, como nós vamos ver lá em Jó 1, verso 6. Chegamos aqui em Jó 1,6, que já você vê a classificação gramatical da palavra Ra-Satã, que é um artigo definido classificando o Satanás, o adversário, tá? E lembrando que em Gênesis 3, de nenhuma forma a palavra aparece claramente Satã. Mas na palavra tete da serpente é uma das letras que compõe o seu nome. Tá bom, gente? Então vamos também entender isso. Então aqui em Jó 1,6 diz assim, Gam Ha-Satã, classificando o adversário, o opositor, o Satanás. Tá? Jó 1, verso 6 diz assim, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Gabriel, esse Satanás aqui não é o mesmo de Números? Gabriel, esse Satanás aqui não é o mesmo de Crônicas? Não pela classe gramatical, tá? Ó, Ra-Satã, como eu falei, gente, aqui é um artigo definido dentro do sujeito que é adversário, o opositor, beleza? Então aqui está classificando o ser, o Satanás, o adversário, tá? Pode vir aqui para mim. E eu quero fazer agora uma observação muito importante. Gente, se entendermos que aqui não é Satanás, o ser Satanás aqui nesse texto, nós comprometemos a história. Por quê? Primeiro, lá em Tiago, capítulo 5, verso 11, ele cita para sermos igual ao nosso irmão Jó e cita a paciência dele. Se Jó não existiu, como muitos acreditam, e for de fato um livro mitológico, então Tiago citou um conto de fadas. Logo, eu vou entender que tudo aquilo que o Tiago falou não é verdade, porque está colocando a dúvida no meu coração. Ué, se Tiago citou, lá em Tiago 5,11, se eu não me engano o texto é esse, para sermos igual ao nosso irmão Jó pela sua paciência, só que Jó nunca existiu porque é uma figura mitológica, logo eu vou entender que todo o seu livro é mitológico, que tudo que ele falou não presta, é um conto de fada. E entendendo assim, todo o contexto, né, que são os discípulos que vêm junto com ele, eu vou entender então que todos os evangelhos, o Novo Testamento, tudo é um conto de fada e que nada existe. Aí de fato eu vou ter que generalizar, tá, gente? Se Satanás aqui não existiu, a figura de Deus também aqui não existe, nem dos anjos, nem de ninguém. Então, de fato, Tiago citou um livro mitológico, colocando o seu livro à risca,
e eu posso então descartar, porque colocou a prova, eu não vou mais acreditar no que ele falou, tá bom? Se Satanás aqui não existiu, quando Deus dá a sentença para Satanás poder tocar na vida dos filhos de Jó, porque começa assim, né? Primeiro, os filhos deles é morto à espada, aí sobra um, vem e conta a história. Depois vem um vento forte, derruba a casa cai em cima dos seus filhos e os seus filhos morrem soterrados. 2. Depois ele é colocado chagas e úlceras em Jó. Depois você pesquisa no Google o que significa úlceras. Você vai ver a dor de quem tem, como que é e a desgraça que é essa doença na nossa carne, como que come, como que consome, deixando a pessoa só em pele e osso praticamente. E depois a mulher de Jó blasfema, né? E seus amigos o deixam, quer usar e por aí vai. Se de fato aqui, como o preterismo diz, que aqui é um homem, o preterismo acredita que o Satanás aqui é um homem que é amigo de Jó, que está o invejando. Entenda como o preterismo vê esse texto. O preterismo classifica assim: Deus, o preterismo consegue enxergar Deus aqui nesse texto, Deus é real aqui em Jó para o preterismo radical. E o Satanás aqui, no caso, seria um Satanás de fato, um adversário, uma pessoa que não gostava de Jó. Por isso que quando Deus pergunta no preterismo radical, quando Deus faz a pergunta, ele está fazendo a pergunta não para um ser espiritual, mas sim para um ser carnal, um ser humano comum. Meu amigo, você tem visto lá meu servo Jó? Aí ele, claro, Senhor, tu tens dele de bens? Colocando Satanás na figura de um homem dentro do preterismo, tá, gente? Ou seja, eles conseguem enxergar Deus no texto, mas não conseguem enxergar a figura do ser espiritual. Vamos supor que, de fato, o preterismo esteja correto de acordo com esse texto. Aonde que um homem tem poder? Claro, de matar ele tem, mas de fazer soprar um vento ao ponto de matar os filhos de Jó naquela casa. E outra, de colocar uma doença em Jó. O ser humano não tem esse poder. Então aqui, de fato, trata de um ser espiritual com uma função específica dentro da história. Beleza? Satã, aqui classifica o adversário, o opositor. Aqui trata-se do ser, e nós vamos ver isso aqui mais adiante. Como eu falei para vocês, né? A palavra Ra, ela vem seguida do artigo definido. O, vírgula, a, vírgula, os, vírgula, as. Ou seja, o Satanás, o opositor. Seguido também, na transliteração e na tradução, o prefixo interrogativo, ei interrogativo, né? Que é o re. E foi de fato o que ele fez. Ele interrogou a Deus no artigo definido de ser o opositor, o Satanás. Você viu quantas referências eu trouxe aqui dentro do hebraico, da raiz original dessa palavra, e a diferença do Satanás de Números 22 ao 32 e de 1 Crônicas 21, verso 1, existe uma diferença gramatical. Então vamos respeitar o texto e vamos parar de forçar aquilo que não tem que ser forçado. É só caminharmos de forma correta, gente, que o texto por si se explica. Vamos dar seguimento aí. Gênesis 3, 13. Chegamos aqui em uma palavra muito importante que eu não podia deixar de falar, tá? Gênesis 3, 13 diz assim: disse o Senhor, Deus à mulher, por que fizer... Aqui, gente, eu comi, lógico, né, os versículos para nós ganharmos tempo. Para a sua maior leitura, para você poder fazer uma exegese melhor do texto, eu peço você que lê de Gênesis 1 até o final desse texto que eu vou ler, para você poder entender todo o enredo, beleza? Então comecei aqui para ganharmos tempo e ficar mais sucinto e mais dinâmico esse vídeo. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse à mulher, a serpente me enganou e eu a comi. Ou seja, aqui de fato não está a palavra Satanás no original, nem diabo, que aponta só no Novo Testamento, que é a transliteração da palavra diabolos, né? Que é a diabo, que dá a mesma conotação para opositor e adversário, beleza? Então vamos dar seguimento e entendendo já aqui o cabeçalho do início, que de fato aqui é uma serpente dentro do hebraico original. Eles entendem que aqui de fato é uma serpente, que aqui é um réptil, que aqui é de forma literal. A serpente me enganou. Haja vista, gente, que como eu falei para vocês, aqui dentro do hebraico é a palavra tet, serpente, que classifica o nome de Satanás sendo a segunda letra, a letra do meio do seu nome, né? Do nome Satã, do nome Satanás. A serpente me enganou.
e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o seu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Aqui é a sentença que Deus dá, número 1. Agora vamos para a sentença número 2. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Ou seja, aqui é a segunda sentença que Deus está dando. Tá? Vamos avançar. E a mulher disse, no caso Deus sentenciando agora a mulher, e a mulher disse, a terceira sentença: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, ou seja, quando você for conceber, agora você vai começar a sentir dor de parto. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui é a terceira sentença. E Adão disse, porquanto este ouvidos a voz da mulher, deste ouvidos à voz da mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. E mais à frente vem a sentença dizendo que ele ia colocar de novo, né, ele ia colocar inimizade entre a mulher e a serpente, porque da mulher nasceria aquele que ia esmagar, ia pisar a cabeça da serpente, que é Satã, que é Satanás mais à frente. Só tem como a gente entender esse texto, na minha opinião, vendo Satanás aqui por dois motivos: a palavra tete e a sentença que vai vir sobre ele. Por quê? Porque, gente, a sentença que Deus deu no livro de Gênesis, capítulo 3, acerca do homem, todas historicamente se comprovam. Como que você prova que um texto bíblico ele é de fato verdadeiro? Pela Bíblia e pela historicidade, principalmente secular, onde uma coisa bate com a outra. Então tem um texto bíblico e dentro da história secular eu vou provar as três sentenças aqui agora de forma clara. O homem não tem que trabalhar para poder ganhar o seu sustento, ele não tem que suar, ou seja, então a profecia está correta, porque acontece de fato até o dia de hoje. Para você poder ganhar dinheiro, se sustentar a sua família, você tem que suar, tem que trabalhar. Então a profecia aqui está dita de forma correta. Então ela se prova tanto aqui como historicamente. A mulher, quando vai ganhar o seu neném, ela não sente dor de parto? Segunda sentença comprovada biblicamente e historicamente. Beleza? Quando a serpente vê um homem lavrando no campo ou uma mulher, a serpente não vai lá querer morder? Se comprova também isso historicamente e biblicamente. E lógico, historicamente, dentro da palavra de Deus, vamos ver que a profecia ela se cumpre lá na cruz do Calvário, parte dela onde, lá em Colossenses 2, eu vou falar isso lá no final do vídeo, ele sentencia, ele crucifica a lei lá na cruz e conforme também aquela situação se cumpre, ele esmaga parte, né? Ele consegue ali esmagar parte da cabeça de Satanás ali, o crucificando e expondo ele ao vitupério, a vergonha na cruz do Calvário. Porém, Apocalipse 12:9 acontece de forma definitiva o seu aniquilamento. Por isso que no final do vídeo também eu vou explicar sobre a palavra aniquilar no grego, a conotação que ela tem, porque o preterismo entende, radical, que Satanás, parte dele não existiu para alguns preteristas e para outros ele existiu, mas ele foi aniquilado de forma de deixando de existir na cruz. Não apenas foi despojado, perdeu o seu poderio, o seu reinado. Não. O preterismo acredita em alguns deles que de fato ele existiu, mas na cruz ele deixou de existir. Por isso que o Apocalipse não vale mais a pena, porque ele se cumpriu no ano 70 para esses preteristas. Tá? Então aqui nós conseguimos ver alguns fatos históricos comprovados tanto na palavra do Senhor, na Bíblia, quanto historicamente. Todos esses fatos aqui são de fato reais. Tá? Vamos dar seguimento. Aqui está a palavra Satã, lá em Zacarias, capítulo 3, do verso 1 ao 2. Diz assim, Zacarias, capítulo 3, versículo 1 e 2. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor, certo? Na condição de adversário, acusador, opositor, né? Todos esses
adjetivos que classificam o seu nome. Dentro do hebraico, classifica esse texto aqui como de fato fosse o ser, o mesmo que aparece em Jó 1, 6 em diante. Tá, gente? Aqui é Ha-Satã, é o adversário, e não apenas aquele opositor de forma comum. Tá ok? Vemos em Zacarias ainda, né, a continuidade, capítulo 3, verso 2, diz assim: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Vem aqui mais uma vez a palavra Ra. Você consegue ver aqui claramente, ó, o Shin, ó, o Shin, o Tet e o Nun. E aqui o artigo definido Ra, certo? Seguida a preposição, ou melhor, daquele sufixo de interrogador, né, de acusador. Então aqui você tem a palavra Ha-Satã, né? O Satanás, o adversário. É como se eu falasse assim, né? Eu tô até brincando aqui com o meu cameraman hoje, que é o Rafael, um amigo meu que também faz um canal de comédia muito bom, que ele vai publicar muitos vídeos ainda aí, que tá tudo já no forno, mas vai sair, eu vou divulgar aqui no canal. É como se eu falasse assim para vocês, né? Rafael irá trabalhar no Uber. Rafael irá trabalhar no aplicativo. Rafael irá trabalhar no caminhão. Pode ser o Rafael aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, né? Pode ser o Rafael de Copacabana, pode ser o Rafael da Barra da Tijuca, assim como em João Pessoa, né? Um abraço pro pessoal do Nordeste já aproveitando, assim como pode ser em Jacumã, como pode ser em João Pessoa, pode ser em Tambaba, né? Pode ser vários tipos de Rafaéis. Agora, quando eu falo o Rafael, dá a entender que eu o conheço. Como se eu fosse falar assim, irmão Márcio, é o Rafael, irmão. Aí tu, o Rafael, sei quem é. Essa é a conotação do artigo definido do ser, apresentando para aquela pessoa que você conhece, como se fosse de fato alguém próximo, sabe? Maria vai ao mercado. Maria você tem várias. Agora quando fala, a Maria, mãe, a Maria foi no mercado, aquela Maria que mora na rua de trás ali, aquela Maria. A Maria. Ah, sei, filha, aquela Maria. Essa é a conotação que dá dentro dessa gramática. O texto tem que ser entendido dessa forma, porque de fato é assim que eu aprendi, como eu falei para vocês no início do vídeo, que eu estudo com uma professora hebraísta e é nativa de Israel, entre outros professores e outras pessoas que eu busco entendimento, onde fazer um vídeo desse tão complexo, mas estou tentando passar de uma forma muito clara, como a água, né, de Cabo Frio aqui no Rio de Janeiro, que quem foi sabe o que eu estou falando, que é muito bonito. Então, gente, isso aqui demanda muito estudo, demanda muito tempo e eu estou tentando fazer com que você entenda da forma melhor, né? Mas é um assuntinho chato que, na minha opinião, não tem como se provar biblicamente e historicamente a existência de Satanás se não for dessa forma, tá bom? Vamos lá, Ha-Satã mais uma vez nos evangelhos, Mateus 4, verso 10, que diz assim: então disse-lhe Jesus, arreda-te, ou seja, vai-te, Satanás. Sabemos que Mateus aqui não é Novo Testamento, beleza? Aqui é os evangelhos. Entendemos o Novo Testamento para uns a partir de Romanos, outros a partir de Atos, mas eu particularmente depois comento sobre isso em outro vídeo, mas aqui para mim não é Novo Testamento ainda. Aqui é Jesus de Nazaré. Aqui ainda é Antigo Testamento. Vamos a seguir desse evangelho. Segundo o evangelho de Jesus, né, segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, verso 10. Então disse-lhe Jesus, arreda-te, ou seja, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqui é Cristo recitando Deuteronômio 8. Depois você lê para você poder entender que ele cita 3 vezes o livro de Deuteronômio 8 aqui. Aqui, esse texto, ele fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Que para o preterismo radical, eles entendem que aqui agora já não é mais como lá em Jó. Olha como se confunde. Em Jó, o preterismo entende que é um homem que tem inveja de Jó. Dentro desse texto, o preterismo já radical entende que aqui já é a carne de Jesus falando com ele mesmo. Preterismo, quero falar para vocês o seguinte, gente, se definam. Vocês não têm uma definição. Satanás para vocês uma hora é uma coisa, na hora é outra. Ou é a carne, ou é a lei de Moisés, ou é um homem invejoso.
Eu estou aqui dando para vocês o entendimento passo a passo. De fato, a palavra Satã, ela vem carregada de muitas simbologias, só que em textos diferentes. Porém, aqui dentro do hebraico, né? Pô, Gabriel, mas aqui por que não está no grego? Porque foi traduzido do grego para o hebraico. Do hebraico eu consegui pegar esse material e trazer para vocês de forma clara. Então, esse texto foi tirado originalmente do grego, gente. Então, fique tranquilo. A palavra Satã dentro do grego aqui, ela significa de fato Ha-Satã. Aqui então é o ser. Olha aqui mais uma vez, ó. O Shin, o Tet e o Vav. Ou melhor, e o Nun, né? Então nós temos aqui o Shin, o Tet e o Nun. E aqui o sufixo e o artigo definido Ra, classificando o ser Satanás. Então aqui, para muitos preteristas radicais, eles afirmam que aqui é a carne de Jesus o tentando porque teve fome depois de 40 dias. Ou seja, ele teve fome, então a carne começou ali a trazer alucinações para ele. Como se ele estivesse brigando com ele mesmo. Vou dar aqui um exemplo bem chulo. Vou ao banheiro. Isso minha carne falando. Não posso agora não porque eu estou muito ocupado. Aí minha própria carne, meu próprio entendimento já me remete a me repreender a mim mesmo. Certo? Esse é o entendimento do preterismo radical. E olha como esse texto ele é muito contraditório, porque no final desse texto, Jesus fala assim, o texto diz, né, o narrador diz, e suportando Jesus a Satanás, né, não dando espaço para ele nesse texto, saiu dele, se afastou dele. Gente, aonde que a nossa carne se afasta de nós mesmos, onde que nós fugimos de nós mesmos? Isso não acontece. Você não consegue fugir de você mesmo, você consegue se resistir, mas a sua carne está sempre ali. Então aqui, de fato, é o ser Satanás. Aqui é o ser Satanás, como diz a palavra no original. Tá? Então você não consegue fugir de você mesmo, né? Como diz lá que ele fugiu, ele se apartou, na condição de ter de fato saído, corrido, sabe? Ido para outro lugar. Essa que é a intenção do texto no original. É porque eu não trouxe aqui, senão vai ficar muito grande. Então só estou trazendo à luz, porque eu já li, entendo sobre esse tema e estou falando para vocês. A conotação naquele texto ali, e Jesus tendo resistido, ele fugiu. Ali é ter saído de perto. É corrido, se afastado, ido para outro lugar. E a nossa carne está sempre aqui. Ou seja, então esse texto não se aplica a essa palavra. Então aqui no original, de fato, é Ha-Satã, é Satanás que tentou, de fato, o Messias. Beleza? Vemos outra palavra aqui, Ha-Satã. Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas, capítulo 21, verso 3, que também, na minha opinião, não é novo pacto ainda, né? Ainda que não é. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. Vemos aqui a palavra Ha-Satã, composta pelo artigo definido, né? Classificando o. Então aqui nós conseguimos entender que de fato ainda ali é Satanás, o ser Satanás. Beleza? Ha-Satã, novamente, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 13, verso 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes? Faze-o depressa, que é sobre a traição. Eu sempre peço a vocês que leiam os versos anteriores, para que você possa, sim, fazer um pré-julgamento, uma boa análise e uma crítica construtiva. Porque o que a gente vê por aí? A pessoa tem um admirador, aquele admirador fala uma coisa e ela já acha que é verdade absoluta. Não é porque você admira Bertano ou Ciclano que você não vai fazer um pré-julgamento construtivo, uma análise e uma exegese do texto. Então o faça. Eu que estou falando aqui, pode criticar sim, elogie também se você gostou e faça uma boa análise do texto. Tá? Não é porque eu estou falando aqui que eu quero que você dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, meramente por fazer, mas eu quero que você aprenda de fato o que de fato a Bíblia nos ensina. Então aqui é o texto da ceia. E aqui diz claramente Ha-Satã, mais uma vez confirmando o texto de Lucas. Então aqui de fato é Satanás, o ser, querendo impedir que Jesus morresse na cruz, para que não tivesse redenção para o mundo, nem para mim e nem para você. Tá bom? Vamos dar seguimento. Ha-Satã, mais uma vez aparecendo agora já no Novo Testamento, Romanos 16, verso 20. E o Deus de paz esmagará em breve
Satanás debaixo de nossos pés. Gente, olha que contraditório esse texto aqui de Paulo, apóstolo dos gentios, escolhido por Cristo ressuscitado a anunciar a nós e também aos judeus, né, o evangelho de salvação. Beleza? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de nossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Amém. Aqui nós conseguimos ver a palavra Ra-Satã, seguida do artigo definido Ra. Então aqui, de fato, é a antiga serpente que vai ser esmagada de forma definitiva sobre os pés da igreja e os pés de Cristo ressuscitado. Então nós vemos aqui dois eventos. Na cruz do Calvário ele foi despojado, porém ele não foi aniquilado na questão de deixando de existir. Ele foi despojado, foi envergonhado no seu vitupério, foi exposto vergonhosamente, publicamente, ao público, mas deixando de existir ainda vai acontecer esse evento, que vai marcar a história. Agora, eu espero muito bem que você tenha paciência de esperar os próximos vídeos, porque tem gente que, a partir dessas minhas afirmações, segundo a Bíblia, que por si está se explicando, vai dizer para mim assim, pô, Gabriel, então você acredita que nós vamos subir, vai cair a roupa, nós vamos subir assim no dia do arrebatamento? Isso é outro vídeo, gente. Não significa que eu pense assim, já quero deixar claro que eu não penso dessa forma, mas respeito quem pense. O importante é que a Bíblia fala que vai ter dois eventos. Classificadamente, eu estou vindo passo a passo, explicando pausadamente, não estou forçando texto algum. Romanos 16, 20. E se Deus, e o Deus de paz, esmagará em breve Ra-Satã. Se de fato ele tivesse deixado de existir na cruz, o texto está errado. E se ele nunca existiu, o texto está mais errado ainda. Beleza? Debaixo dos nossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Temos aqui a palavra Ra-Satã em Romanos 16, 20. 1 de Coríntios 5, 5, e aqui está um clássico que o preterismo usa para poder colocar a palavra Satanás sempre na mesma condição, e ela não é usada na mesma condição sempre, e você está vendo aqui comigo nesse vídeo. Esse texto aqui é aquele texto onde Paulo entrega aquele menino a Satã, a Satanás. E o preterismo diz assim, se Paulo entregou ele a Satanás, Paulo então tem sociedade com Satã. Então Paulo é amigo dele. Gente, bem pelo contrário, esse texto aqui está corretíssimo, só que fazendo a interpretação dele de forma correta. Ó, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui está Ra-Satã? Aqui está Ra-Satã? Não, aqui está Satã. E esse, como eu falei lá atrás, essa preposição aqui é para o opor. Então, o que essa palavra aqui está dizendo? Seja entregue para o opositor. Para o adversário, aqui é um adversário comum. Por quê? No verso anterior, no verso 3 e 4, Paulo fala assim, eu me admiro vocês, Corinto. Por que Paulo toma aqui essa atitude radical de entregar ele não para Ra-Satã, mas para Satã? Aqui sim é um adversário comum. Aqui sim é um adversário normal, o mesmo que aparece, na minha opinião, em 1 Crônicas 21. Aqui se trata de um ser humano. Olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala nos versos anteriores. Eu me admiro vocês. Esse jovem tem fornicado com a sua madrasta, esposa de seu pai, e vocês não ficaram tristes a nenhum momento. Nesse contexto, no início da igreja, Paulo queria a exclusão, pelo menos, desse jovem daquele meio, para não contaminar os irmãos gentios que tinham ali. Lembrando que a cidade de Coríntios era uma cidade portuária, onde se atracava os navios, era uma cidade comercial. Então ali era uma cidade onde passava gente todo santo dia. Ou seja, então você imagina, como eu citei naquele vídeo sobre línguas estranhas, eu peço que você veja que eu citei lá o livro de Coríntios e expliquei do que se trata esse livro. Imagina se Deus escolhesse você, Maria, Gilberto, Fernando, e falasse assim para você, fulano, você agora vai pregar o evangelho, só que nessa cidade você tem que ter uma casa para receber os irmãos, para os irmãos não se molhar, né? Tem que ter lá um ar-condicionado para os irmãos poderem se sentir numa casa bem confortável. Só que essa cidade é Nova York, é na Times Square, é na principal ali, certo? Gente, você é sabedor que ali passa mais de 1 milhão de pessoas por dia, turistas, nativos,
curiosos e por aí vai, certo? Imagina você ali, se na sua igreja ali, né, onde Papai do Céu te colocou para poder tomar conta daquele povo, naquele tempo específico, você tivesse um caso desse aqui. Para você, e ali eu estou falando, não era uma igreja fechada, tinha que ser um local aberto onde iam passar gentes todo momento, ia ter uma transição de pessoa muito grande e de todas as línguas. Eu não vou comentar sobre línguas estranhas porque já está em outro vídeo, então eu vou dar seguimento. Então ali ia passar todo tipo de gente dentro dessa sua nave ali, né? Dentro daquela casa, ou templo, ou espaço, ou local, ou não sei como, ou galpão, da forma que você quiser. Acontecendo um fato desse muito importante, eu, na minha opinião, ia conversar uma vez, que foi o que o Paulo falou, me admiro que vocês nem contristados vocês ficaram. O que Paulo queria ele por ser uma cidade, como eu estou falando, tipo Nova York nos dias de hoje, que a transição é muito grande, há um entra e sai de pessoas de todo mundo, e ali era o início do evangelho. O que Paulo queria dizer, meu filho? O que era para vocês ter feito? Conversado uma vez, excluir esse jovem daquele campo ali. Botava ele para congregar talvez em outro campo, ia ser talvez ensinado o evangelho da graça através de outro irmão pessoalmente, e depois integrava ele em Corinto, porque ali era uma cidade que quem passasse ali uma vez e ouvisse ou aprendesse errado, ia levar para a nação nativa dele tudo errado também. Certo? Você imagina se eu vou para Nova York lá, passo lá na sua, né, na igreja em graça, lá onde o irmão é líder local naquele lugar lá, um presbítero, né, um líder local, e o irmão fala lá assim para mim: o dízimo é necessário, porque quem não dá dízimo não vai ser salvo, vai para o inferno. E eu ouço aquela palavra, o irmão fez uma aplicação errada e eu venho embora. Quando eu chegar aqui, o que eu vou falar para os irmãos aqui no Brasil, Rio de Janeiro? Quem não dá dízimo vai para o inferno. Então vocês têm que dar dízimo, 10% de tudo aquilo que você tem. Essa era a intenção de Paulo quando Paulo deu essa sentença. Era não fazer que o início da igreja, que nesse ponto aqui o povo não fosse contaminado. Porque quem viesse aqui ia aprender errado e ia levar errado. E sobre esse jovem, Paulo já tinha pedido para poder admoestar ele antes. E Paulo ficou completamente admirado que não fizeram nada. Então, Paulo, já que vocês não fizeram nada, então eu entrego ele a quem? A Satanás. Mas aqui não tem um artigo definido. Aqui é um adversário comum. Eu entrego a ele ao mundo, eu entrego a ele às traças. Manda esse moleque embora daqui, ou esse cara, ou essa mulher, ou esse homem, ou esse jovem, ou esse adulto, ou esse ancião. Tira só ele daqui. Eu entrego ele para a vontade dele mesmo. É isso que Paulo quer dizer. Não é que Paulo tem associação com Ra-Satã. Bem pelo contrário. Então aqui nesse texto é um adversário comum, é um opositor comum. Eu entrego ele a qualquer coisa. Só tira ele daí porque ele está contaminando aos demais irmãos. Ficou claro? Vamos dar seguimento nesse texto. Se aqui tivesse Ra-Satã, é uma outra coisa que com certeza não poderia estar, porque Paulo não tem essa autorização e ninguém tem, certo? Beleza. Já em 2 Tessalonicenses 2,9, nós vemos aqui a figura de Ra-Satã. Você consegue ver a diferença, gente, das classificações gramaticais? Ó, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Ra-Satã, falando acerca de Satanás e do anticristo, e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Muitos anticristos se têm feito. O apóstolo Paulo já fala isso. Porém, o homem iníquo, o principal que vai vir cuja eficácia é dele, não é Nero. Nós vamos ver isso sexta-feira agora. Por isso que eu fiz questão, abri o meu coração de forma humilde e convidei um hebraísta, um judeu nativo, para poder dar esse estudo para nós. E eu peço a você que veja essas 3 séries que vai acontecer aqui no canal. Com toda a potência, e sinais, e prodígios, e mentira. Se foi Nero, em que momento Nero fez prodígio? Depois você pesquisa no grego a palavra prodígio. Aqui é fazer nascer uma perna, aqui é fazer nascer um braço. Na história fala que Nero fez isso? Alguém conseguiu fazer isso na história depois que Jesus morreu? Não. Entre outros sinais, cai chuva do céu, cai fogo, Nero fez isso? Também não. Então nós vamos poder entender que Nero não é aqui de fato o homem iníquo principal, que o preterismo ele faz cair os tempos, dizendo que o Paulo morreu no ano 67 ou 68 para que isso se cumprisse no ano 70. Eu estou ansioso, gente, muito para sexta-feira, porque eu quero aqui falar muitas pérolas para vocês, mas eu não posso, de fato, te induzindo a ficar aí no canal comigo. Até o próximo vídeo aí, beleza? Apocalipse 12, 9, né? Vemos aqui a figura de Ra-Satã e já estamos caminhando para o fim. E foi lançado o grande dragão, a saber, a antiga o quê? A antiga
tet, que é a palavra do meio, das 3 palavras que significam o nome Satanás, o opositor. Então aqui é a antiga serpente, segundo aquela situação, te remetendo ao texto de Gênesis capítulo 3, beleza? Chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quero fazer aqui algumas observações muito rápidas nesse texto, tá, gente? Primeiro aqui está Satã, um adversário comum. Gabriel, então eu te peguei, tá vendo que lá não é Ra-Satã? Vamos lá. E foi lançado o grande dragão, a saber, a antiga serpente. Então aqui o sujeito da frase é quem? A antiga serpente, certo? Aí ele vai classificar agora um nome, chamado o diabo e Satanás. Então aqui de fato não precisa estar Ra-Satã, porque a ideia de Ra-Satã nesse texto é a antiga serpente e não aqui diabo e Satanás. Por isso que aqui não está Ra-Satã, mas sim classificando a antiga serpente como de fato sendo o Ra-Satã. Beleza? Vamos caminhar. Chegamos ao fim e eu quero falar sobre essa palavra de aniquilar, né, que é uma palavra muito importante, que o preterismo usa muito essa palavra, aqueles que creem que pelo menos Satanás existiu de alguma forma, que ele foi aniquilado, deixando de existir na cruz. Vamos entender o que significa essa palavra aniquilar. Vamos lá. Colossenses 2,14 diz assim: assim que os filhos participam a carne e o sangue, também ele participou as mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse ou destruísse aos que tinham o império da morte. Beleza? Convém a saber, em grego, ao diabo, que no latim diabolos, que significa adversário ou acusador ou opositor. Beleza? A origem da palavra aniquilar. Vamos lá. A palavra aniquilar vem do latim, e não vou fazer essa pronúncia aqui para não ficar muito feio, que eu não sei falar grego, né? Então eu não quero me arriscar a falar aqui essa palavra. Que significa destruir, até ser nada. Em latim, a palavra aniquilar, né, tem o sentido de reduzir algo a nada. Simples dessa forma. Aniquilar podia ser usado para significar destruir, pode ser usado para destruir completamente, demolir ou causar a ruína de alguém. Certo? Lá em Provérbios 18 e 24, fala: quem tem muitos amigos pode ser levado à ruína, mas há amigos mais chegados que irmãos. Ou seja, pode ser levado à ruína. E ruína nem sempre significa a morte física, mas talvez um despojamento, uma vergonha, que foi o que aconteceu. Beleza? Também podia ter o sentido de apenas desprezar, tratando algo ou alguém como se não valesse nada. E de fato é isso que Cristo fez na cruz. Ele reduziu Satanás a nada, fazendo com que ele não valesse nada. Então ele não tem poder nenhum sobre a minha vida, nem a sua vida. Satanás só existe para aquele que nele crê. Porque quem crê em Deus, como eu estou falando, em Cristo Jesus ressuscitado, nós enxergamos de outra forma. Eu particularmente acredito que Satanás existe. Eu acredito nos ardis, porque o próprio apóstolo Paulo fala a Timóteo, se eu não me engano, para não desconsiderar os seus ardis, né? Então, eu vejo esse texto como, de fato, um desprezamento, algo que não valesse nada. Bem diferente como o preterismo vê, dizendo que ali a palavra aniquilar significa deixando de existir. E essa palavra aqui nem existe aqui dentro da classificação da palavra em latim aniquilare, não tem essa palavra, deixando de existir. Tem reduzir a nada, né? Reduzir alguém a nada, desprezar, tratando alguém como se não tivesse sentido algum. E o verbo aqui foi formado a partir da junção de duas palavras, ad e, aqui eu não vou saber pronunciar, acho que é nihil. A palavra ad é uma preposição que tem o sentido de ir em direção a alguma coisa. Ad pode significar até, quase, para, junto de, em direção a, ou próximo de, alguém ou alguma coisa, ou dentro de certo tempo. A palavra nihil significa nada ou nulo,
fazendo com que aquele ministério de Satanás ele fosse nulo, ele não tivesse mais valor, que foi o que Cristo fez lá em Hebreus, né? Ele morrendo por nós, fazendo nulo a lei de Moisés. Assim, significa literalmente tornar quase nulo ou reduzir a nada. Eu quero agradecer a você, eu quero pedir o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva. Até o próximo vídeo.